Oficialmente, sejam todos bem-vindos. O pessoal está comentando no chat aí. A gente estava no YouTube, mas o YouTube deu aquela travada e a gente veio para cá para o Zoom. É muito bom ter outras opções. Então, é muito bom ter outras opções. Quando as pessoas me perguntam, Levi, como começar uma carreira de coach do zero? Digita no chat aí, quem que é coach e quem não é coach. Digita no chat. Digita no chat rapidinho. Eu sou coach. Só digita eu sou coach para eu saber quem realmente é coach, quem não é ainda, quem pretende ser. Digita para eu ver aqui. Legal. Legal. Show de bola. Quando eu falo assim, cara, eu quero ser coach. Quando eu falei, na verdade, né? Eu não sabia o mar de dificuldades, o mar de desafios que eu ia enfrentar. Mas, assim como em toda profissão tem desafios, na nossa também tem. E a grande sacada é saber que dificuldades virão, mas você está mais que pronto para enfrentar qualquer uma dificuldade. Qualquer uma. Nós estamos muito mais que prontos para enfrentar todas as dificuldades. Obrigado. O que acontece é que, muitas vezes, a gente não quer enfrentar essas dificuldades. Nessa aula, eu vou passar um pouco de conhecimento para vocês. Vou passar um pouco do que eu fiz ao longo desses 9 anos para ver se ajuda vocês a desenvolver um pouco a carreira de vocês. Beleza? Então, bora lá. Sem mais delongas aí. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Levi. Tamo junto. Tamo junto. Show de bola. Bora lá, então. Cadê? Pronto. Vocês estão vendo a tela aí do slide? Estão vendo o slide aí na tela de vocês? Não. Eu estou vendo. Não está vendo o slide? Está vendo o slide, Jaque? Estou vendo como começar do zero, uma carreira do zero. Esse é o slide? Está compartilhando o tempo, não aparece nada. Você está no celular? Não, estou no computador agora, porque o celular não saiu. Não, você não, Jaque. O Wanderson. Está no celular, né, Wanderson? Não, não está. Passa para o lado, Wanderson, que eu acho que você consegue ver o slide. Você passar para o lado, salvo engano é isso. Para o lado esquerdo, salvo engano. Aí aparece os slides. Não. Apareceu? Está tudo bem, não aparece nada. Ó, eu vou tirar o slide e vou colocar de novo, tá bom? Tirei o slide. Calma aí. Agora eu vou colocar de novo, hein? Pronto, vê se aparece aí. Se não aparecer é porque tem algum problema no seu tablet aí. Slide ok aqui, Levi. Eu tô pelo celular, tá ok. Massa. Aqui tá ok também. Show. Nelly, vou passar o rosto para você, tá bom? Tá. Show de bola, bora começar então. Todas as pessoas enfrentam dificuldades em sua carreira. E a carreira de coach é só mais uma que, sim, terá dificuldades. Para quem não me conhece... Agora. Ah, tá aparecendo? Legal. Para quem não me conhece, eu sou Levi de Andrade. Minha Tá primeira formação é como slide. coach, tá? Primeira formação é como coach.
mas eu tenho também a formação de analista comportamental, fiz algumas formações de treinador, de mentor, e a grande questão da minha carreira é que, cara, eu não sabia como começar uma carreira de coach, eu não sabia. Lá atrás, há 8, 9 anos atrás, eu não sabia, eu achava que era difícil, né? E eu gastei muito dinheiro com treinamentos. Muito dinheiro. Mas eu encontrei uma pessoa que falou para mim assim, ó, Levi, calma, eu também sou coach. Eu também sou coach. Aí depois de 9 anos, eu venho repetir essa frase para muita gente que me segue no Instagram, que me segue aí nas redes sociais, que faz mentorias comigo. Eu falo para a pessoa, calma, eu também sou coach. Toda carreira ela é pautada em cima de alguns pilares. E o pilar do coach é aplicação. O principal pilar, aplicou. O principal pilar, a principal pergunta é, você aplicou? Simples assim. Mas nem todo mundo se sente à vontade, se sente seguro em começar a praticar sem um passo a passo, sem um método, sem algo que dê uma luz para ele começar realmente a aplicar tudo o que aprendeu na sua carreira. A grande sacada da minha vida como coach foi realmente aplicar. Tanto que na minha formação de analista comportamental, eu dei mais de 500 devolutivas e foram devolutivas gratuitas. Por quê? Porque naquele momento eu não estava interessado em ganhar dinheiro com aquele negócio. Eu queria ser uma pessoa muito boa em análise comportamental. Simples assim. Eu queria ser muito bom em análise comportamental. Hoje eu devo estar na casa das 1.800 devolutivas, alguma coisa assim. 1.800, 1.900. Quanto mais eu faço devolutiva, melhor eu fico em fazer devolutivas. Muito melhor. Talvez alguns de vocês estejam como eu estava lá atrás. Quando eu comecei a primeira formação, eu fiz a primeira e as pessoas disseram, Levi, você precisa da segunda. Eu fiz a segunda, as pessoas disseram, Levi, você precisa da terceira. E até hoje eu devo colecionar mais de 30 formações. Não só de coach, análise comportamental, mentor, treinador e outras formações. Muitas pessoas só começam a agir quando a água fria começa a bater na bunda. E sim, eu era uma pessoa assim. Tanto que algo precisou acontecer para eu começar realmente a entrar em ação. Então, um recado para você hoje, não espere o pior acontecer para você entrar em ação. Eu fiquei devendo mais de 250 mil reais no mercado. Beleza? Investi mais de 300 mil em cursos. Não precisava disso. Eu precisava apenas do primeiro curso para começar. Ok? Então, se você tem um curso só, meio curso, está fazendo curso agora, não importa, só começa. Começa porque, assim, eu olhava as pessoas naquela época, há 8 anos atrás, olhava as pessoas fazendo e pensava assim, nossa, essa pessoa só tem um curso e está fazendo tudo isso. Meu Deus, como é irresponsável. Não. Elas estavam certas e eu estava errado. Beleza? Elas estavam certas e eu estava errado. Se você quiser me conhecer um pouco mais, ver minha carreira, ver tudo que eu já fiz, vai lá no meu Instagram, acessa meu Instagram, acessa meu Facebook, você vai ver. Eu tinha medo de começar, tinha medo de fazer vídeos, tinha medo de aparecer nas câmeras, tinha um monte de medo. Talvez hoje você também tenha. Toda essa coisa de medo aí, de receio, de perfeccionismo, eu tinha tudo. Mas eu comecei. E se você só começar, os resultados vão começar a aparecer. E o que vai fazer você caminhar mais, andar e andar e andar mais rápido são os resultados. Não tem outro motivador. Os resultados vão fazer você caminhar e caminhar muito mais rápido. Beleza? Não fica nessa coisa de investir mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Não fica não. Se você investiu 2 mil, 1.000, cara, começa a aplicar o pouco. Porque se você não começa a aplicar o pouco, quando você tiver muito, você também não vai aplicar. Entende?
também não vai aplicar. O pessoal está mandando mensagem aqui perguntando se a aula vai para o YouTube. Sim, a aula vai para o YouTube depois, beleza? Não se preocupa que a aula vai para o YouTube, beleza? Aí a principal pergunta que a pessoa se faz depois da formação. Cara, sou coach. E agora? O que eu vou fazer? As pessoas perguntam, cara, como é que eu vou definir meu nicho? Como é que eu vou definir meu cliente ideal? Meu Deus, quem são as pessoas que vão comprar de mim? Como criar um processo de coaching do zero? Então, são algumas dessas perguntas que as pessoas se fazem quando saem da formação de coach. Saber onde aplicar, como aplicar cada ferramenta. Meu Deus, tem muita ferramenta para aplicar. Mas e aí? Onde é que eu vou aplicar essas ferramentas? Poxa vida, como é que eu vou começar no mundo digital? Será que eu preciso de um curso de 7 mil, 8 mil? Será que eu preciso de um fórmula de lançamento para começar a me jogar no digital? Nesses 5 anos de mentor, há 5 anos eu sou mentor, e nesses 5 anos, a maior dificuldade, a maior de todas, a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades, tá? Acho que é a maior de todas, que eu vejo nos coaches, é uma coisa. Não é começar. Não é começar. É ter constância. Ter constância e fazer todo dia. Mas, Levi, o resultado não vem. Calma. É só estratégia. Talvez seja a estratégia. Não para de fazer. Porque quando você para de fazer, para você voltar, é muito mais desafiador. O maior problema dos coaches hoje em dia é a falta de constância. Outras pessoas, elas fazem de qualquer jeito. Não vai rolar também. Fazer de qualquer jeito não vai rolar. Levi, mas eu não sei como começar. Cara, apenas começa. No meio da jornada, você vai descobrir, cara, como eu estava fazendo errado. Aí você vai começar a fazer do jeito certo. Se você tiver um plano, tiver um manual para seguir, siga. Muitas escolas, elas são escola de formação porque elas formam pessoas. Elas não educam. E eu vejo que a saída para esses coaches que não estão no digital, não sabem fazer, não é mais uma formação. É só a educação, se educar naquela carreira. As pessoas estudam 5, 6, 7, 9 anos para ser médico. 6 anos para ser advogado. 5 anos para ser advogado. Daí ela não estuda 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, não estuda 6 meses para ser coach. A gente faz a formação rápida ali, aquela coisa toda, e já cai no mundo, e com uma esperança muito grande de, cara, vai dar tudo certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que daí as coisas não começam a acontecer e você muitas vezes fica frustrado. É normal, eu passei por isso. Beleza? Eu passei por isso. Entende uma coisa? O propósito vem bem antes dos recursos. Quando eu entendi essa frase, muita coisa mudou. Algumas chaves aqui na minha cabeça, elas viraram. Porque eu descobri que o propósito, ele vem bem antes dos recursos. Tá bom, Levi, tá? Isso é muito bonito, isso é legal. Isso é legal de ver. Mas como definir meu nicho de atuação? Como definir meu nicho de atuação? Todos vocês aqui já têm nicho definido? Todos vocês? Fala no chat, para não precisar abrir o microfone. Fala no chat. Para não precisar abrir o microfone, fala no chat, só para eu entender. Todo mundo já tem nicho definido? Porque se todo mundo fala assim, não, Levi, eu já tenho nicho definido, não preciso saber como definir meu nicho. Não preciso. Fala no chat aí para eu ver. Ó, a Jaque já sabe. Sim. Mães com carreira. Legal. Jorge ainda definindo. Legal. Paula já tem o nicho. A Ana não tenho e tenho dificuldade em definir.
Então, show de bola, Ana. Aproveita cada segundo desse slide. Cada segundo desse slide vai ser importante, vai ser muito importante na definição do seu nicho. Beleza? Olha só. Essa primeira aula é a primeira aula de muitas aulas que eu vou dar, tá bom? E ao longo dessas aulas, desse ano, do ano que vem, das aulas, a gente vai entrando mais profundamente na questão de definição de nicho, na questão de definir cliente ideal, na questão de vendas e muitas outras coisas. Beleza? Essa aula é uma aula rápida, que eu vou dar um overview, vou dar bastante ideias, vou falar o passo a passo para você definir seu nicho, mas a gente vai entrar mais em outras aulas. Beleza? Então, Ana, assim como você, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, elas não sabem e agora elas vão ter uma luz no fim do túnel para entender como é que funciona a definição de nicho. Veja bem, olha só. Ana e todas as pessoas que assistirem, o seu nicho, ele já existe. Ele já existe. Eu paguei R$1.000 para uma pessoa me ajudar a definir meu nicho. Gastei dinheiro à toa. Gastei dinheiro à toa, porque naquela sessão a pessoa me direcionou para uma área que não tinha nada a ver, porque ela não sabia fazer aquele processo de definição de nicho. E deixa eu falar uma coisa para você. O nicho, ele já existe. Agora, como é que você consegue descobrir ou até definir seu nicho? Como realmente definir o nicho? Olha só, Ana. Ana e pessoas. Vocês precisam ir para o campo de batalha para definir o nicho de vocês. Você precisa testar, você precisa validar e principalmente se conhecer. Quando eu defini meu nicho, foi assim, ó, foi muito rápido. Quer dizer, muito rápido, caramba, demorou. Mas vocês podem fazer de forma rápida. É só usar estratégias. Quando eu defini meu nicho, eu tive que olhar para dentro de mim. Olhar para as minhas maiores dores. E naquela época, eu tinha várias. Eu era uma pessoa sem noção. Mas eu pude selecionar 3 das maiores dores que eu tinha. 3. Na verdade, não era nenhuma dor, né? Era um problema. Porque naquela época eu não... Era uma pessoa sem noção, tá? Uma pessoa sem noção. Então, eu não era muito bom em relacionamentos de forma geral, tá bom? Com mulheres, com minha mãe, com meus irmãos, com as pessoas em geral. Eu não tinha inteligência emocional e eu também não sabia como liderar pessoas. Era um péssimo líder. Existia muito mais coisa, mas eu escolhi esses 3, porque esses 3 eram os maiores. Os maiores. E esses eram meus maiores problemas naquela época. Eram minhas maiores dores. As suas dores estão totalmente conectadas com o seu propósito. Aprende isso. Quanto antes você aprender isso, vai ser mais gostoso de descobrir seu nicho. Beleza? Anota essa frase. A sua maior dor tem conexão com o seu propósito. Beleza? O seu nicho, ele nunca vai ser definido numa sessão. Nunca. Você precisa ir para o campo de batalha. Agora, o que você precisa fazer para descobrir seu nicho? Descubra seus maiores pontos fracos, dores. Não sei como é que você quer chamar. Se pontos fracos, dores, chama como você quiser. Mas descubra os 3 maiores. Esteja conectado com os 3 maiores, porque é a partir daí que você vai definir o seu nicho de atuação. Sabe por quê? Porque as pessoas que já estão próximas a você, elas se conectaram a você por causa dessa mesma coisa, dessa mesma dor, desse mesmo problema. Eu percebi que, como eu não era um bom líder, eu atraía pessoas que não eram bons líderes.
Eu percebi que eu era uma pessoa que não era muito boa em relacionamentos. Eu atraí pessoas que também não eram muito boas em relacionamentos. Atraí para próximo de mim. Porque se uma pessoa fala para mim assim, Levi, você não é bom em relacionamento, você precisa fazer isso, isso, isso. Eu falava o quê para a pessoa? Cara, vai cuidar da sua vida, que eu cuido da minha. Era essa a minha frase. Então, pensa aí agora. Quais são os 3 maiores problemas que você enfrenta ou que você enfrentou durante toda a sua vida? Quais são? Eu tenho alunos na mentoria que uma aluna específica, está até aqui, Paula, o maior desafio dela foi no relacionamento. No relacionamento. É por isso que ela hoje é coach de casais. Entendeu? Simples assim. Agora, vou falar em passos, tá? Primeiro passo. Então, escolha os 3 maiores. Escolheu? Anota. Anota esse negócio. Anota. Eu fiz direito, tá? Fiz a faculdade de direito. Aprendi uma coisa. Aprendi que o que não está no papel, não está no mundo. É por isso que eu costumo anotar tudo. Porque o que não está no papel, não está no mundo. Quando você anota, isso te dá uma clareza, te dá um poder muito, muito grande de ter mais clareza e ter foco para resolver aquilo. Ponto 1. Anote quais são os 3 maiores. Você pode chamar de bloqueio, de dores, problemas. Mas anota os 3 maiores, tá? Os 3 maiores. Beleza? O meu, naquela época, era liderança, inteligência emocional, não tinha nenhuma, 0, e relacionamento. Beleza? O que você vai fazer agora que você descobriu? É simples. Agora você vai resolver isso na sua vida. Só que a grande sacada é, enquanto você resolve, você precisa catalogar, você precisa registrar todo o processo que você criou para desenvolver, para mudar isso na sua vida, para resolver esse problema. Essa é a grande sacada. As pessoas, elas nem lembram o que elas fizeram para resolver. Então, você vai fazer o quê? Vai catalogar, vai registrar todo o processo de transição, de mudança, de resolução do seu problema. Registra tudo, tudo, tudo. Tudo que você puder registrar. Anote as atividades que você fez, anote as coisas que sua esposa, seu marido, que as pessoas ao seu redor começaram a falar. Porque tudo isso vai ser conteúdo para você passar lá na frente, para você ajudar outras pessoas a mudar a vida delas também. Porque, veja bem, seu primeiro cliente precisa ser você. Levi, eu posso ajudar as pessoas a resolver o problema delas enquanto eu resolvo o meu? Sim, pode. Só que, perceba uma coisa, a pessoa que você vai ajudar, ela não pode estar no mesmo degrau que você. Mas ela pode estar um pouco mais atrás de você. Um pouco mais. Por exemplo, você não sabe comunicação, não sabe nem o que é comunicação. Aí você descobre o que é comunicação e descobre como se comunicar, descobre que o passo mais importante da comunicação é ouvir as pessoas. Se você já descobriu isso, se você já está praticando isso, nada melhor que para você aprender mais e ensinar isso para alguém. Entende? Então você está no degrau, a pessoa está aqui mais atrás de você, você ensina para ela. Para quê? Para ela vir para esse degrau. Só que quando ela vir para esse degrau, você vai subir outro. Entendeu? Você vai ensinando, ela sobe, você sobe outra, ela opa, e assim por diante. Essa é que é a grande sacada. Você vai aprender muito mais quando você começar a ensinar para outras pessoas. Eu aprendi assim. Eu aprendo assim. Eu aprendo ensinando. Aqui agora, a pessoa que está mais aprendendo mais aqui sou eu, porque eu estou ensinando. Estou aprendendo mais. Aí você pode fazer até um roadmap, né? Um mapa da jornada, de toda a jornada, de tudo que você passou para, sei lá, resolver a liderança, resolver a inteligência emocional, resolver relacionamento, tudo isso.
escreve tudo isso, escreve, cataloga tudo isso, coloca as atividades que você fez, as coisas que está fazendo, tá? Tudo, tudo, tudo. Anota tudo. Tudo que você puder anotar, anote. Porque é esse conteúdo que vai ajudar as outras pessoas a saírem de onde estão, assim como você saiu. Lá na frente, o seu processo de coaching vai estar todo pronto. As pessoas falam assim, cara, meu primeiro cliente sou eu. É você. Beleza? Enquanto você vai fazendo essa coisa toda, começa a colocar, dividir isso em micropassos. Por exemplo, quando eu quis desenvolver a liderança, meu primeiro passo dentro da liderança, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ouvir as pessoas. Na empresa que eu trabalhava, eu não escutava as pessoas. Era a minha opinião e pronto. Simples assim. Era a minha opinião e pronto. Simples assim. Não existia opinião dos outros. Meu primeiro passo como líder foi começar a ouvir as pessoas. Hoje, quando eu vou falar sobre liderança, a primeira coisa que eu falo é: ouça seus liderados. Ouça as pessoas. Porque as pessoas, elas já falam tudo, tá tudo ali. A pessoa já tá falando tudo, tudo, tudo. Você que não escuta. Como o meu primeiro passo foi esse, eu ensino isso. Entende? Eu já sei o que vai acontecer, quem são meus clientes, o que meu cliente ideal vai falar quando eu falar isso. Objeção, vai trazer objeção. Beleza? Dividir micropassos. Se você resolver um grande problema, por exemplo, quando eu resolvi o problema de liderança, eu comecei a divulgar isso para todo mundo. Rede social, em tudo quanto é lugar. Eu comecei a falar, pessoal, o que é realmente a liderança? Liderança se baseia em escutar as pessoas. Por que você tem que escutar as pessoas? Porque um líder, ele conhece cada um dos liderados. Conhece. Tintim por tintim. Você só conhece as pessoas quando você escuta elas. Se você não escutar as pessoas, você não vai conseguir entender as pessoas. Aí depois você fala o quê? Como escutar as pessoas. O passo a passo para escutar as pessoas. Olha só. A definição de nicho, ela já é meio caminho andado, tá? Para você lá na frente definir o seu cliente ideal. Se você segue um plano para definir o nicho, quando você terminar de definir o nicho, você já vai ter 50% de quem é o seu cliente ideal. Eu percebo que as pessoas, elas são um pouco imediatistas. As pessoas não conhecem sobre agricultura, né? Plantar, cultivar e colher. Não conhecem, porque se conhecesse, elas não seriam tão imediatistas como elas são. Você quer ver uma coisa? Por que o coach, ele, quando sai da formação, ele é imediatista? Por que isso acontece? Vou falar sobre isso hoje, beleza? Vou falar sobre isso hoje. Então, você entendeu um pouco desse processo de definir seu nicho? Entendeu? Entendeu como é que funciona mais ou menos? Cara, ele já existe, ele já está aí. Só precisa descobrir. Agora, tem que ter estômago para admitir quais são seus maiores defeitos, seus maiores dores. O seu nível de consciência precisa ser alto para você fazer isso. Precisa ser alto. Vai doer? Vai doer pra cacete, meu amigo. Vai doer pra cacete. Se você não quer passar por esse momento de dor, você tem dois caminhos. Ou você pode trabalhar com qualquer coisa, fingindo ser uma pessoa que você não é, ou pode desistir. Mas o caminho correto é passar pelo processo. Aceita passar pelo processo. Aceita passar pelo processo. Olha só, eu vou dar uma aula só de 2 horas de só sobre como definir seu nicho. Beleza? Vai ter uma aula só sobre isso. Hoje eu estou falando um pouco sobre o overview completo, mas vai ter uma aula só sobre isso. Eu vou entrar em cada passo, vou falar o que tem que fazer, atividade de cada passo. Fechou? Tamo junto? Beleza, então. Depois que define o nicho, o que vem? Depois de definir o nicho, o que vem? O que vem depois de definir o nicho?
a definição do cliente ideal. Exatamente, Paula. Público. Exatamente. Eu tive muita dificuldade para definir nicho, para definir meu cliente ideal. Muita dificuldade. Mas por causa das minhas dificuldades, hoje eu consigo ajudar as pessoas a definir isso com muita, muita facilidade. Nem sempre meu cenário foi isso aqui. Nem sempre eu tinha uma câmera boa como essa. Nem sempre eu tinha vários monitores aqui na minha frente, tinha iluminação. Nem sempre. Eu só precisei começar. E talvez você precise apenas começar. Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como o seu cliente ideal, assim como o seu nicho já existe, o seu cliente ideal também já existe. Ele já existe e ele está muito próximo de você. Às vezes a gente fica procurando em lugares assim que não tem nada a ver. E o que acontece? A gente não acha. Porque se você não procura no lugar certo, você não acha. Qual que é o caminho correto a seguir? Qual que é o caminho correto? Muitas pessoas não sabem, mas o único caminho é o caminho do meio. O caminho de dentro. Quando você olha para dentro, você encontra todas as respostas. E a definição do seu cliente ideal, do público, é justamente isso. Justamente isso. Olhar para dentro. O seu cliente ideal já está lá dentro. Como você já se conhece, você já conhece 50% do seu cliente ideal. Porque o seu cliente ideal, muitas vezes não, 100% dos casos, está passando ou passou pelos mesmos problemas que você. Ele já passou ou está passando pelos mesmos problemas que você. Ele já está próximo de você. Aí eu percebo que tem pessoas, eu pergunto assim, né? Pessoal, você acha mais fácil vender para uma pessoa que você já conhece ou uma pessoa que você não conhece? E as pessoas sempre falam, não todas elas, algumas falam, cara, é mais fácil vender para uma pessoa que eu não conheço. Lá na fase das vendas, você vai aprender que é muito mais fácil você vender para uma pessoa que você já conhece. Muito mais fácil. Beleza? Show de bola. Agora, como é que você define seu cliente ideal? Como realmente definir meu cliente ideal, Levi? Imagina que você está procurando um marido. Aí você testa 10 namorados. No 10º namorado, você casa. A definição do cliente ideal é um processo seletivo. Assim como você definiu seu namorado, seu marido, muitas pessoas vão vir para próximo de você, só que muitas pessoas não são seu cliente ideal. O que vai acontecer? Elas vão embora. Elas vão embora. Grande parte das pessoas, elas se preocupam mais com quem vai embora do que com quem ficou. Ah, mas eu tinha 15 mil seguidores no Instagram, agora eu só tenho 5. Se preocupe com quem ficou. Se preocupe com quem ficou. Por que você vai dar bola para quem foi embora? Não se preocupe com quem vai embora. Quem vai embora não é seu cliente ideal. O seu cliente ideal, ele decide ficar próximo a você, mesmo quando as coisas estão pesadas. Mesmo quando tudo parecer dar errado. É nessas horas que as pessoas verdadeiras, que seu cliente ideal, ele vai ficar com você. Então, às vezes, a gente começa um Instagram novo lá, aí começa lá com 1000 seguidores. Aí, de repente, você vê lá caindo. Ah, só tem 500. Esqueça as pessoas que foram embora. Esqueça. Seu cliente ideal já existe e já tá muito próximo a você. Por que quando você começa a fazer vendas, no primeiro mês você tem um pico muito alto de vendas? Porque as pessoas que compram de você são as pessoas que estão próximas a você. Aí depois você precisa fazer o quê? Buscar mais pessoas
e trazer elas para próximo de você. Entende? Seu cliente ideal já existe. Para você definir um cliente ideal, é igual relacionamento. Traga pessoas para próximo de você o tempo todo. Virão milhões de pessoas, virão muitas pessoas para próximo de você. As pessoas que decidirem ficar são as pessoas que vão comprar a ideia que você vende, que vão comprar o produto que você vende. Não fique apegado com as pessoas que forem embora. Beleza? Show de bola? Nas próximas aulas, não sei que aula que vai ser, mas eu vou falar mais sobre isso. A gente vai entrar a fundo desse negócio. Eu vou te ensinar a fazer um processo seletivo para você selecionar o seu cliente ideal de uma forma muito, muito intensa, muito, muito prática, simples e rápida. Se você tem um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, não sei o que tem, cara, convida várias e várias pessoas para esse grupo. As pessoas que ficarem próximas a você são realmente as pessoas que vão ser ou já são o seu cliente ideal. Vou passar muita, muita estratégia, não hoje, nas próximas aulas, para você aprender a trazer pessoas para próximo de você. A gente chama isso de prospecção. Beleza? Agora que você entendeu um pouco mais sobre essa questão de definir nicho, cliente ideal, ele já existe, só não estou conseguindo enxergar direito, preciso fazer um processo seletivo. Calma que eu vou te dar os passos para esse processo. Fica calmo, tranquilo. Você precisa entender também. Vamos lá, você que é coach, já definiu o cliente ideal, já definiu o nicho. Qual que é o próximo passo agora? Vamos ver se vocês estão ligados. Qual que é o próximo passo? Fala no chat aí. Depois de definir o cliente ideal, definir o nicho, qual que é o próximo passo? Vamos ver se vocês estão ligeiros. Comenta aí. Qual que é o próximo passo no chat? Enquanto eu bebo uma água aqui. Qual que é o próximo passo? Olha só, a Paula falou assim, ó. Como vai trabalhar no processo, as ferramentas a ser utilizada. Exatamente. Ver estratégia, como conseguir cliente ideal, curso grátis, essa coisa toda, já que falou. Trabalhar as dores da minha persona, a Ana falou. Legal. Legal, bem por aí. É bem por aí. Tá? Bora pro próximo slide. Ó. Você precisa enxergar, você precisa saber quais são as ferramentas. Quais são as ferramentas para eu usar? Quais são as ferramentas que eu vou colocar na primeira sessão, segunda sessão? Quais são as ferramentas de prospecção? O que eu preciso entender? O que eu preciso entender? Pega minha fonte, por favor, tá acabando a bateria. Rapidinho, senão vai fechar isso aqui. Conecta. Passa por trás do... Isso, meu garoto. Conecta aqui que tá acabando a bateria. Obrigado.
Show de bola. Quais são as melhores ferramentas? As 4 melhores. As 4 melhores ferramentas para você usar no processo de coaching. Quais são? Ó, já tem uma ali. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Os coaches que conhecem um pouco de inteligência emocional, eles se diferenciam assim, tipo, estrondosamente das pessoas que não conhecem. Entende? Estrondosamente. Cara, é impressionante, ó. Alguém rabiscou a tela. Se você rabiscar a tela de novo, eu vou te colocar de castigo. E como é que apaga esse negócio? Foi mal, Levi. Fui eu, sem querer. Ana, Estava aparecendo nada, estava tudo preto aqui. vou te colocar Meu, de castigo, Ana. Ô, Niele, habilita para eu projetar aí a tela de novo? Libera para projetar só, por favor. Niele, tá ouvindo? Habilita a projeção, por favor. Como é que faz isso pelo celular? Eu não tenho a menor ideia. Peraí. Passa o rosto que eu te devolvo. Vai, já passei o rosto. Show de bola. Deixa eu devolver para você. Massa. Valeu. Quais são as melhores ferramentas? A primeira ferramenta é inteligência emocional. Você precisa entender um pouco sobre inteligência emocional. Isso vai facilitar a sua vida de coach, vai facilitar demais. Demais. Quando você entende de inteligência emocional, você consegue ler e ver emoções, sentimentos. E com emoções e sentimentos, você consegue entender as necessidades das pessoas. As necessidades. Levi, qual que é a próxima ferramenta? Aqui, opa, aqui. Entender um pouco de análise comportamental. Por quê? Porque quando você entende de análise comportamental, você consegue ver comportamentos, fazer leitura corporal e, principalmente, fazer leitura de emoções na face, no rosto. Leitura facial. Quando você entende as emoções, aí você começa a fazer a leitura e entender cada expressão que as pessoas elas estão passando. Tem gente que quer fazer um curso de leitura facial, mas não estudou inteligência emocional. Não vai entender quase nada. Então, começa devagar. Existe um processo. Existe um processo. Se você segue o processo, a coisa fica muito mais fácil. A gente fala também sobre PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? É simples. É reprogramar a mente. Ó, primeira coisa, você entendeu de emoções, sentimentos e necessidades. Aí você começa a olhar os comportamentos. Você começa a ler os comportamentos. Quando você lê os comportamentos, você consegue criar estratégias para fazer a reprogramação mental das pessoas. Mudar hábitos das pessoas. É simples. Então, quando você começa a ver inteligência emocional, análise comportamental, você consegue ir para a PNL com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Aí você pode acrescentar aí na lista as perguntas. As perguntas poderosas. A grande sacada da vida não é saber responder perguntas. É fazer perguntas. E fazer as perguntas certas. Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora aqui, pessoal, eu quero que vocês me falem agora o conhecimento, a pergunta que eu vou te responder, e essa pergunta vai gerar em você ideias milionárias. O que você perguntaria? Faça a pergunta que quiser, desde que seja a pergunta que vai tornar você um milionário. Qual a pergunta você faria? A Andressa Kapler falou, Levi, estou trabalhando com inteligência emocional.
é o melhor caminho. E você precisa entender de comportamentos. O primeiro estágio é as emoções. Você vai ler o quê? Sentimentos e pensamentos. O segundo estágio é o mais profundo, que são os comportamentos. E eles se completam. Tudo é pensamento, sentimento e comportamento. Quando você entende essa tríade, bum, você consegue fazer qualquer reprogramação mental e consegue fazer qualquer pergunta que induza o quê? Ó, as perguntas precisam induzir as pessoas, gerar nelas aprendizados, conexão, gerar confiança e reflexão. As perguntas precisam gerar aprendizados, conexão, confiança e reflexão. Notou? Show de bola. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Ai, podia Qual que é? repetir, né? Desculpa. Podia repetir, por favor. Vamos lá. Aprendizado. As perguntas precisam gerar nas pessoas aprendizados, conexão entre você e o cliente, confiança e reflexão. E tudo isso precisa gerar por trás o quê? 3 coisas. 3, anota aí. Tudo isso precisa gerar 3 coisas por trás. Primeira coisa, autoridade. Segunda coisa, respeito. Terceira coisa, gratidão. Anotou? Agora, qual que é a maior ferramenta do mundo? Qual que é a maior ferramenta do mundo? Qual que é? Alguém consegue me dizer? Qual é a maior ferramenta do mundo? Escreve no chat aí. A maior ferramenta do mundo. A ferramenta que é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. É capaz de mudar qualquer coisa. Qual que é a maior ferramenta do mundo? O Flávio falou cérebro humano. Eu. A Paula falou que é a palavra. Pode digitar no chat que eu vou lendo aqui. Mais cérebro, palavra. Que mais, pessoal? Qual que é a maior ferramenta do mundo? O Wanderson, ele falou que é eu, ou seja, ele. A Ana falou que é ação. Legal. O pessoal está digitando bastante no chat. Muito bem. É legal ver essa interação. É legal, muito gostoso. Conhecimento colocado em prática. Ou seja, sabedoria, o Jorge falou. Olha só. A maior ferramenta do mundo é você. Porque se você aprende a usar a inteligência emocional, a análise comportamental, a PNL e ainda aprende a fazer perguntas, quem é que para você? Nada nem ninguém. Nada nem ninguém para você. Tem muito coach que é especialista em inteligência emocional, mas não sabe fazer leitura comportamental das pessoas. Tem muito coach que sabe fazer leitura comportamental, ele manja muito de inteligência emocional, mas ele não sabe fazer reprogramação mental. Tem muito coach que sabe fazer leitura emocional, leitura comportamental, sabe reprogramar, mas não sabe fazer a pergunta certa. O coach completo, ele domina essas 4 áreas. Não precisa dominar a ponto de ser um especialista, não. Você precisa conhecer. Porque se você conhece um pouco, quanto mais você faz, você vai conhecendo mais, e mais, e mais, e mais. Você se torna a ferramenta. Você se torna um tanque de guerra. Você se torna uma dinamite. A maior ferramenta do mundo precisa ser você. Ok? Porque você é a união de todas as ferramentas. A união de todas elas
é você. A união de todas as ferramentas é você. É por isso que você é a maior ferramenta que pode existir no mundo. Ok? Mas calma, vai ter aula específica sobre inteligência emocional, aula sobre análise comportamental, aula sobre PNL e aula sobre como fazer perguntas poderosas. Como fazer perguntas? Aliás, essa aula eu já tenho, tá? Mas essa aula é uma aula de 3 horas que tá lá dentro do plano perfeito. Acho que as pessoas até já estão, algumas pessoas já têm acesso a essa aula aí, estão vendo lá. É muito top. Nessa aula, eu explico, eu ensino você o passo a passo para você aprender a fazer perguntas. Perguntas que gerem o quê? Aprendizados, conexão, tudo isso. E muito mais coisa. Ok? Muito mais coisa. Levi, se você pudesse falar uma habilidade para eu treinar, qual habilidade você falaria? Aprenda a fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Ok? Aprenda a fazer perguntas. Simples assim. Quanto antes você aprender a fazer perguntas, o quanto antes você vai trabalhar ainda mais a PNL, análise comportamental e inteligência emocional. Para você entender de emoção, você precisa observar e fazer pergunta. Para você entender de comportamento, você precisa observar e fazer pergunta. Para você fazer reprogramação mental, você faz uma reprogramação mental só com perguntas. Só com perguntas. Beleza? Essa aula está lá dentro do plano perfeito. Cadê? Bora lá, próximo. Entender de pessoas. Essa que é a sacada do jogo. Entender de pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você precisa estar a 5 passos à frente do seu cliente. Você precisa estar a 5 passos à frente do seu cliente. Você precisa prever 5 movimentos dele. É como se fosse um jogo de xadrez. Alguém que joga xadrez? Responde no chat. Eu jogo xadrez. Responde aí. Ou eu não jogo xadrez. Se você joga xadrez, você já sabe que precisa estar pelo menos 5 jogadas à frente para vencer o jogo. Na vida é a mesma coisa. Quando você vai treinar pessoas, é a mesma coisa. Precisa estar 5 jogadas à frente. Aí vem a questão, onde você usa a análise comportamental para prever comportamentos. Gente, as pessoas, elas são previsíveis. As pessoas são um monte de código, 0101. E quando você aprende a decifrar esse código, você consegue prever comportamentos. Você consegue desbloquear qualquer pessoa. Consegue desbloquear qualquer coisa. Aprenda a prever comportamentos. Quando você consegue prever comportamentos, você tem ali a questão de criar soluções simples para problemas complexos. Soluções simples para problemas complexos. Beleza? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Olha lá, o Flávio falou, eu jogo xadrez. Olha, o Jorge falou, eu jogo bem pouco. Jorge, começa a jogar mais. A Paula falou, eu não jogo xadrez. Não precisa jogar xadrez para entender isso, mas só precisa entender como olhar, como identificar e como fazer uma pergunta que gera um novo comportamento. Ok? Ó, a Jaque falou que joga com seus filhos. Muito top, muito top. Olha só. Quem aqui já fez um curso de PNL? Quem aqui já fez um curso de PNL? Fala, eu. Jaqueline, eu. Legal. Quem mais? Curso de PNL. Flávio, eu. Legal. Jorge, eu há 20 anos. Legal. Show de bola. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando que eu aprendi PNL? Para quem não sabe, PNL é
Programação Neurolinguística. A Jaque falou que fez há 5 anos. Ó, eu aprendi PNL quando eu fiz a faculdade de Ciência da Computação, onde eu aprendi a programar computador. Olha que doideira. Quando eu aprendi a programar computador, eu aprendi na raiz a programar a mente humana. Quando eu aprendi um pouco sobre comportamentos, eu aprendi a programar a mente humana. A mente humana é um monte de código binário 010101 que forma um código no final, que um código é um comportamento. Beleza? Então, eu aprendi a PNL na raiz, lá na programação. PNL é programação neurolinguística. Programar o cérebro. A grande sacada é que um cérebro é muito parecido com um computador. Só que, tipo, milhões e milhões, bilhões e bilhões de anos, luz à frente. Só isso. Quando eu estudei engenharia, eu aprendi que tudo é processo. Tudo é processo. Tudo é processo. Aí eu fiz uma outra faculdade onde eu aprendi a arte da argumentação. A arte da comunicação. Se você é coach, você precisa dominar a arte da comunicação. E se você é coach e não sabe qual que é a maior habilidade de um comunicador, eu já falo agora. Anota aí. A maior habilidade de um comunicador é saber ouvir. E a segunda é saber fazer perguntas. Simples assim. Um bom comunicador, ele sabe ouvir e sabe fazer perguntas. Beleza? Tudo que você precisa é entender um pouco mais de pessoas. Tudo que você precisa é entender de pessoas. Aí você vai começar a fazer a pergunta certa e obter a resposta certa. Beleza? Aprenda a argumentar. Aprenda realmente a arte de fazer perguntas e a arte da argumentação. Eu vou criar uma aula só sobre como você pode aprender, como você vai se comunicar bem. Vou criar o passo a passo da comunicação efetiva para coaches. Beleza? Show de bola. O que a gente tem mais para falar hoje aqui? Deixa eu ver. A estrutura de um processo de coaching. Muitas pessoas não sabem, mas sim, todo o processo de coaching ele é estruturado e bem estruturado. Para falar sobre processo de coaching, você precisa primeiro entender uma coisa, que no mundo digital, cada pessoa ela é um modelo de pessoa. Iguais a ela, existem um monte. Não igual fisicamente, mas igual psicologicamente falando. E para esses tipos de pessoas, né, a gente tem lá os arquétipos do Jung. Os tão famosos arquétipos de Jung. Muito top. Estudei um pouco desse negócio aí. E depois de estudar esse negócio aí, eu criei os arquétipos dos meus clientes. Os arquétipos das pessoas no digital, no físico. O primeiro arquétipo, para quem já conhece, ou para quem não conhece ainda, é o arquétipo de uma pessoa sem noção. O que é uma pessoa sem noção? É uma pessoa que não sabe que não sabe. Por exemplo, eu tinha um amigo e ele batia na esposa dele. Quando eu fui falar para ele que bater na esposa não é muito legal, não é muito correto, ele falou, não, Levi, você está louco? Cara, eu estou fazendo um favor para ela. Eu estou ajudando ela. Falei, cara, você está ficando doido, né? Ele era uma pessoa totalmente sem noção. Talvez ele tenha aprendido do jeito errado. Talvez ele tenha aprendido que bater nas pessoas é o jeito certo de agir. Ou seja, ele é uma pessoa totalmente sem noção. Quando você vai ensinar uma pessoa sem noção, você precisa fazer ela passar por 3 estágios. Anota aí. 3 estágios. 3. Quais são esses estágios, Levi? O estágio do despertar, o estágio do transformar e o estágio do realizar. Cada pessoa
para sair de um arquétipo e passar para outro arquétipo, ela precisa passar por essas 3 fases. Então, imagina uma pessoa que não conhece nada de coaching, sem noção. Ela descobre que, nossa, existe o coaching e tal, é legal, vai ajudar, tal, tal, tal. Show! Quando você dá conhecimento para a pessoa, ela ainda não sabe que não sabe. Mas quando ela descobre alguma coisa, ela descobre o quê? Putz, eu não sei isso, eu preciso saber isso. Essa evolução de arquétipo tem um nome doido lá que eu não lembro, mas a pessoa sai de um arquétipo do sem noção para um outro arquétipo. Arquétipo do aprendiz. O que é o arquétipo do aprendiz? É uma pessoa que sabe que precisa aprender alguma coisa. Beleza? Sabe que precisa aprender alguma coisa. Por exemplo, eu na liderança, o Levi líder. Não, eu sou um Levi líder sem noção. Olha o Levi líder sem noção. Eu já sei tudo de liderança, eu sei liderar, eu sou um bom líder. Mas eu não ouvi as pessoas. Só queria saber das minhas ideias, dos meus projetos. Não queria saber de mais nada, só de mim mesmo. Ou seja, grande parte das pessoas sem noção, o que impera na vida delas é o ego. É o ego. Sim, é o ego. O ego, ele cai por terra quando você decide aprender alguma coisa. Qual que é o inimigo do ego? Responde aí no chat. Vamos ver se você sabe. Qual que é o maior inimigo do ego? Alguém sabe? Qual que é o maior inimigo do ego? Se você está assistindo essa aula gravada no YouTube ou em outra plataforma, comente aí nos comentários aí. Qual que é o maior inimigo do ego? Qual que é? Vamos ver se vocês sabem. Digita no chat. Vamos ver. Qual que é o maior inimigo do ego? Digita aí enquanto eu bebo água aqui. Para você fazer uma pessoa sem noção evoluir, você precisa fazer ela passar pelos 3 processos. Pelas 3 fases. Primeiro, despertar. Segundo, transformar. E terceiro, realizar. Beleza? Show? Despertar, transformar e realizar. Para qualquer pessoa sair de um arquétipo sem noção e ir para o outro arquétipo, que é o aprendiz, ela precisa passar por isso. Agora, qual que é o maior inimigo do ego? Olha só. O maior inimigo do ego é a humildade. Quando a pessoa fala assim, tá, beleza, eu sei que eu não sei de nada, mas eu sei que eu preciso aprender. É a humildade falando. Entende? Humildade falando. Para você tirar uma pessoa sem noção e mudar ela para o arquétipo do aprendiz, ela precisa passar pelas 3 fases. Ela precisa entender o que é humildade. Humildade é humus. Humus que aduba a terra, sabe? Humus. Humildade. É por isso que a humildade tem conexão direta com a terra. Beleza? Aprendiz. Quando a pessoa se torna aprendiz, qual que é a maior habilidade dela? Aprender. Muitos coaches, assim como eu lá atrás, os coaches, olha só, os coaches estão no arquétipo do aprendiz. E a todo momento eles querem o quê? Aprender. Aprender, mas não conseguem colocar nada em prática. Talvez por algum bloqueio, alguma coisa, eles não conseguem colocar nada em prática. Por falta de um passo a passo, um mentor, não sei. O que eu sei é que eles não conseguem colocar em prática. Eles sofrem muito com isso. Por que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Eu fiquei durante muito tempo no arquétipo do aprendiz, só aprendendo. Não colocava em prática. Eu tive que passar pelos 3 estágios para sair do arquétipo do aprendiz. Muitas vezes, o aprendiz ele tem um problema muito sério. Ele não quer assumir responsabilidade. Não quer assumir responsabilidade. Não quer assumir. A responsabilidade de colocar tudo em prática. Não quer assumir.
Entende? Quando você sai do arquétipo do aprendiz, você passa pelo despertar, transformar, realizar, aí você sai, você vai para qual arquétipo? O arquétipo do samurai. É? Arquétipo do samurai. Não tem samurai. O que é o arquétipo do samurai? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, já entendeu o que precisa fazer para ter resultado, e ela fica o tempo todo falando que vai fazer, mas não faz. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, segunda eu vou para academia, segunda eu começo a academia, segunda eu começo a fazer isso, segunda eu começo a fazer aquilo, mas nunca começa? Arquétipo do samurai. Levi, por que é samurai? Qual que é a arma do samurai? A espada? Uma espada, ela corta para os dois lados. O que é a espada? A nossa palavra. A nossa palavra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela pode cortar para os dois lados. Um samurai, ele não aprendeu a usar a palavra. Tem um livro específico que eu indico para samurais. Mas não vou falar sobre esse livro hoje, não. Deixa para outro dia. Cenas do próximo capítulo. O maior problema do samurai é não saber honrar a palavra. Beleza? Aí depois tem o arquétipo do arqueiro. O arqueiro é a questão do foco e tal. Mas eu vou fazer uma aula só sobre isso. Beleza? Fica tranquilo que é um conhecimento assim bem profundo. Você não vai conseguir absorver tudo agora se eu falar. Não vai. Você precisa pegar um pouco, aplicar. Pegar outro pouco, aplicar. Aí vem e pega mais. Aí vai, aplica. Pega, aplica. Aí você vai evoluir pra cacete. Pra cacete. Beleza? Lembre-se, um processo de coaching precisa ter o quê? As 3 fases. Despertar, transformar, realizar. A missão do coach, na primeira sessão, é descobrir em qual arquétipo o seu cliente está para fazer ele evoluir para a próxima fase. Quando você identifica qual que é o arquétipo, você já sabe o que precisa fazer na vida do cliente para ele ir para o próximo estágio. Para ele conseguir alcançar o seu objetivo. O processo de coaching, primeira sessão, é identificar qual que é o arquétipo que o seu cliente está. Depois que descobre, aí você cria um planejamento com a sessão 1, 2, 3, 4, 5, 6, consegue colocar as ferramentas necessárias para fazer aquela pessoa sair daquele arquétipo e ir para o próximo arquétipo. No próximo você faz evoluir. Uma pessoa que não honra a palavra, o que ela precisa? Aprender a honrar a palavra. Simples assim. Se ela conseguir aprender a honrar a palavra, ela vai para o próximo nível. Beleza? A gente vai falar mais sobre como estruturar um processo. Fica tranquilo, tá? Por hora, você precisa saber só disso. Que todo cliente ele tem 8 estágios. 8 estágios, tá? E cada um vem com um estágio. Um arquétipo. Aí você precisa descobrir qual que é o arquétipo, qual que é o estágio que o seu cliente está para fazer ele prosperar para o próximo processo, para o próximo arquétipo. Próximo estágio da vida dele. Aí dentro desse processo, você precisa fazer ele despertar. O despertar está conectado com o quê? Com a mentalidade. Despertar aqui, ó. Despertar a mente. O transformar está conectado com as emoções. Transformar emoções negativas em emoções positivas. Beleza? Emoções positivas ou negativas, você pode usar elas para fazer o que quiser com elas. Você pode usar uma emoção negativa para gerar uma coisa positiva na vida das pessoas. Assim, você pode usar a emoção positiva para gerar uma coisa positiva na vida da pessoa ou até mesmo uma coisa negativa. A raiva. Comenta aí. A raiva é positiva ou negativa? Coloca aí. Raiva é positiva ou negativa? Coloca no chat aí. Enquanto eu bebo água. Eu tô na folha... Aqui, ó. Comenta aí. A raiva é positiva ou negativa? Tá, beleza. Beleza. Eu já vou avisar agora. Pessoal, a gente está fazendo um post aqui com o resumo da aula. Vou colocar lá. Eu quero que vocês comentem nesse post, tá? Qual foi o maior aprendizado da aula? Se teve vários, coloca vários aí. A Paula falou que a raiva é positiva. A Ana falou que é negativa. Show. Alguém mais vai falar aí? O pessoal vai comentando aí e tal. Beleza. Ó.
Exato, já. Exato. Já comentou aí. Ó, para algumas pessoas a raiva é positiva, para outras a raiva é negativa. Não importa. O que importa é o que você quer fazer com a sua raiva? Uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Porque eu posso usar minha raiva para socar alguém, para bater em alguém na rua, para maltratar alguém, ou eu posso usar a raiva para fazer alguma coisa positiva na minha vida. Por exemplo, iniciar um projeto novo. Ficar acordado até tarde. Para fazer isso e para fazer qualquer coisa. Você pode utilizar a sua raiva para fazer coisas totalmente positivas na sua vida. A grande sacada é você aprender a usar. Você não sabe usar ainda. Se você soubesse, você já tinha construído grandes coisas na sua vida. Massa? O que é a fase despertar? A fase despertar é quando você desperta a mente da pessoa para um problema que ela nem sabe que tem. Aí você desperta o quê? A mente. Despertar é quando você dá a ciência para uma pessoa de que ela tem um problema, mas ela nem sabe que tem esse problema. Ok? Isso é um despertar. Realizar. O que é realizar? Realizar é justamente isso. Você realizar a transformação de uma coisa que às vezes a gente acha que é negativa, como a raiva, pegar essa raiva e realizar algo positivo. Como é que você consegue pegar a raiva e realizar algo positivo? Por exemplo, eu uso a minha raiva para produzir conteúdos, para produzir treinamentos, produzir um monte de coisa. Massa? E o transformar. A fase transformar, a gente colocou até uma borboleta aqui, né, no casulo. O transformar é simplesmente você transformar comportamentos que antes eram maus comportamentos em bons comportamentos. Simples assim. A fase despertar, mentalidade. A fase realizar é emoções. E a fase transformar é comportamentos. Beleza? Bom, como vender processo de coach todo dia? Isso aqui é muito rápido, cara, muito rápido. Você vai entender isso aqui, nossa, muito rápido. Olha só. Quando eu falo sobre vendas, eu costumo falar que grande parte dos coaches, 90% dos coaches, são pessoas imediatistas. Agora, por que muitas pessoas desistem, se frustram, acabam comprando vários treinamentos, não fazendo nenhum? Elas não aguentam a pressão da família, não aguentam a pressão interna ou externa, e muitas vezes acabam voltando para o CLT. Por que esse imediatismo existe? Porque muitas vezes o coach está sem dinheiro, está sem credibilidade, já gastou demais, e a pressão externa é muito maior do que a pressão interna. A pressão externa é muito maior do que a pressão interna. Você precisa aprender a criar uma pressão interna. E a sua pressão interna precisa ser muito maior do que a externa. Vou fazer uma aula só sobre isso. Vou ensinar vocês a criar uma pressão interna tão grande que, tipo assim, nada vai abalar vocês. Nada. Beleza? Para você vender todo santo dia, vender processo todo santo dia, você precisa entender que você precisa ser um agricultor. Levi, o que é ser um agricultor? Aprender a plantar, cultivar, para depois colher. O tempo todo, na sua vida, o tempo todo, você precisa gerar os 3 gatilhos que eu já falei. Autoridade, respeito e gratidão. Em tudo na sua vida, você precisa gerar autoridade, respeito e gratidão. Por quê? Porque depois, se você vai oferecer um processo de coaching, oferecer qualquer coisa, você consegue fazer a venda com muito mais facilidade. Porque a pessoa já te vê como autoridade, ela já te respeita e ela tem muita gratidão. Eu vou deschavar esses 3 gatilhos. Esses 3 gatilhos, depois, eles transformam em 9 gatilhos. 9 gatilhos, 9. Vou explicar cada um deles. Não se preocupe que a gente vai ter uma aula só
sobre gatilhos mentais para coaches. Beleza? Você precisa entender aqui, nesse primeiro momento. Anota aí. Preciso aprender a plantar, cultivar, depois colher. O que é esse plantio? Coloca na frente assim, ó, plantar. Coloca aí, plantar. Plantar é prospectar todo santo dia. Coloca aí. Plantar é prospectar todo santo dia. Simples assim. Cultivar. Cultivar é o quê? Se relacionar todo santo dia. Manter relacionamento com as pessoas todo santo dia. Colher. Colher é o quê? Fazer fechamento todo santo dia. Se você plantou, cultivou, é óbvio que você vai colher. Agora, quais são as estratégias para você plantar? Quais são as estratégias para você cultivar? Quais são as estratégias para você colher? O que acontece? Tem muito coach que é bom em plantar. Tem muito coach que é muito bom em cultivar. Tem muito coach que é muito bom em colher. Qualquer dia desse eu vou falar sobre análise comportamental, sobre DISC, e vou conectar cada um dos perfis no plantio, na cultivação e na colheita, que são as fases da prospecção, relacionamento e fechamento. O que você precisa entender hoje para começar a vender seu processo de coaching é como é que você pode começar a plantar, como é que você pode começar a cultivar. Porque, infelizmente, vai demorar um pouco para você colher, não é do dia para a noite. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, pode ser que demore 2 meses. O que vai depender isso? Da intensidade de cada fase do plantio, da cultivação e da colheita. A demora, o tempo, ele... Não existe um tempo de um mês, não existe isso. O que existe é a intensidade. Quanto mais intensidade você colocar, mais facilmente você vai conseguir vender processo de coach todo dia. Porque a gente sai da escola achando que vai vender 15 processos, 10 processos, semana, 1000, não vai vender. Infelizmente, eu passei por isso, eu sei como que é cada uma das fases. Eu precisei aprender a plantar, a regar, cultivar e depois colher. Entende? Não existe uma fórmula mágica. Não existe. Beleza? Não existe. O que existe é um plano perfeito, onde você consegue aprender estratégias de prospecção, relacionamento e fechamento. Para você fechar todo santo dia. Nada acontece do zero. O zero a gente não consegue multiplicar nada. Beleza? O que se pode fazer na fase da prospecção? Atrair o máximo de pessoas possíveis para estarem ao seu lado. Simples assim. Atrair o máximo de pessoas possíveis para estarem ao seu lado. Eu vou falar mais sobre prospecção nessa aula que já está, tipo assim, tá quase 2 horas já de aula, mas em outra aula eu vou falar, beleza? Relacionamento, se relacionar com pessoas todo dia, todo santo dia. Se relacione com o máximo de pessoas possível todo santo dia. E a gente vai passar estratégias para você se relacionar com todas elas. Beleza? Fechamento. Cara, quando você planta, cultiva, óbvio que você vai colher. Óbvio. Muito óbvio. Beleza? Eu coloquei alguns pilares aqui, ó. Pilares do coach que domina o digital. São esses aqui, ó. Marketing. Marketing é saiba se vender. Clientes. Saiba onde encontrar. Onde encontrar seus clientes. Beleza? Onde eu vou encontrar meus clientes? Cara, tem um passo a passo para você descobrir onde é que está seu cliente, para você ir lá e pegar ele. É como usar isca certa para pegar o peixe certo. Beleza? Vendas. Aprenda a vender entendendo de pessoas. Simples assim. Quando você entende de pessoas, você entende as necessidades das pessoas, você começa a fazer venda todo santo dia. Vai ter uma aula só sobre vendas de 2 horas. Fica tranquilo. Ferramentas. Você precisa dominar apenas uma ferramenta. Você. Você precisa entender um pouco de inteligência emocional, análise comportamental, PNL e de perguntas. Mas precisa dominar a ferramenta que se chama você. Exatamente isso. Você. Beleza? E um pouco de produtos. Para você aprender a criar um produto certo, do jeito certo.
Aliás, eu tenho um treinamento só sobre isso. Mas eu falo sobre esse treinamento mais pra frente. Beleza? Dúvidas? Coloca as dúvidas no chat. Se tiver dúvidas, manda no chat aí que eu vou responder as dúvidas de vocês agora. A gente vai tirar aqui, ó, 10 minutos para responder dúvidas. Que a aula já tá, tipo, um pouco extensa essa aula. 10 minutos para tirar dúvidas. Se não tiver dúvidas, a gente finaliza. Hoje foi um overview, você entendeu o processo como um todo. Nas próximas aulas, a gente vai entrar em cada fase do processo e vai te mostrar o passo a passo para você realizar cada uma das fases na máxima exponencialidade, na máxima potência. Beleza? Porque seus resultados dependem de uma única coisa. Da potência que você coloca para realizar cada uma das fases. Esse é um processo geral de como você pode começar uma carreira de coach, começar uma carreira de coach do zero absoluto. Muitas pessoas, elas não sabem o poder, elas não sabem a quantidade de coisas maravilhosas, cara, de habilidades que ela tem e como usar essas habilidades. No começo era assim, eu não sabia quantas habilidades eu tinha e como utilizar minhas habilidades. Por isso que eu falhava em muitas coisas. Beleza? Até a próxima aula. A gente se vê na próxima aula. E eu quero que você coloque as dúvidas lá no grupo. Quero que você coloque seus aprendizados no grupo. E vou mandar o post lá para vocês comentarem no post, tá bom? Ó, coloca as dúvidas lá que eu vou responder lá. Beleza? Vamos fazer assim. Coloca as dúvidas lá que eu vou responder lá. A gente se vê na próxima aula, que está muito, muito próxima. Fechou? Eu vou postar essa aula no YouTube, beleza? Vou colocar no YouTube para ficar lá, ficar registrada lá essa aula. Foi muito, muito top. Ó, a gente se vê.